Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Realizado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas, o nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio, aumentar o acesso à informação e promover a divulgação que contribua para a melhor qualidade de vida e o bem-estar de nossa sociedade, a Sociedade dos Raros. Como você me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular, e tenho aqui comigo, eu sou tanto casado com a minha esposa, tem um diagnóstico raro, e meu filho também tem um diagnóstico raro. E hoje será um prazer conduzir essa conversa mais uma vez com você aqui para estar falando um pouco sobre as experiências, sobre essa questão da sociedade dos raros. E pode ter certeza que você vai ganhar muito, mas muito mesmo em conhecimento aqui nesse programa, nesse episódio de hoje. E como eu estou falando para você, hoje nós temos um tema muito importante para o mês de dezembro. É o mês em que comemoramos o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e o Dia da Inclusão Social. Só aí você já tem muita coisa para aprender hoje. Nós vamos abordar avanços, desafios e o papel da sociedade na inclusão das pessoas com deficiência. Um tema que se torna cada vez mais relevante. E nesse período de conscientização, temos que estar falando, sempre mostrando para a sociedade o quão importante isso é, né? A gente precisa trazer essa realidade. E para isso, nós contamos com a presença de Rosete Correia Lopes, uma mãe atípica, advogada especializada em direitos da pessoa com deficiência e assessora parlamentar. Rosete, ela tem se dedicado à luta pelas causas dos raros, a causa das pessoas com deficiência. Ela tem mostrado que a luta dela é por uma sociedade mais inclusiva. E a sua trajetória atua com a ênfase na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mas antes de chamar aqui a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer, né, a todos os nossos apoiadores, todos aqueles que têm nos incentivado e patrocinado para que esse programa chegue até você. Eu estou falando da Unaila, da Takeda, da PTC Terapêutica e também um grande patrocinador, em especial a Ultragênix. Também quero trazer aqui o apoio da nossa companheira FEDRAN, que é a Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste. E todos eles têm nos apoiado a nossa causa, apoiado a nossa comunidade, para que a gente propague cada vez mais as informações sobre a comunidade de raro. Falando um pouco aqui da nossa entrevistada, a Rosete, ela é advogada com atuação focada na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ela também é mãe de um meninão aí com o diagnóstico de síndrome de Down, o que motiva ainda mais a sua jornada de ativismo e de inclusão social. Ela também é assessora parlamentar e tem trabalhado incansavelmente para promover políticas públicas que garantam o direito e inclusão das pessoas com deficiência. Então, depois de toda essa apresentação, eu quero chamar aqui a nossa convidada, a nossa entrevistada, a ela falar um pouquinho quais as expectativas dela, o que é que ela tem aqui para apresentar para nós, porque eu tenho certeza que nós já ganhamos com ela, e quando nós passarmos a ouvir aqui é que você vai entender como é que eu estou te dizendo que ganhamos mesmo em conhecimento. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Lindenberg, também da CDG, uma instituição que eu admiro demais, conheço através da Mônica. Eu estou muito feliz de estar aqui, tentar passar um pouco da minha história, da luta, né, em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. É uma luta muito difícil, mas que para mim é prazerosa, porque quando você inicia, você começa a ver frutos. Para algumas pessoas pequenos, mas para a gente que vivencia isso no dia a dia, eu percebo grandes conquistas. Então, assim, é muito importante espaços como esse, que a gente possa falar, possa discutir passos concretos, não só em datas específicas, no mundo ideal, em falas bonitas, né? Mas realmente coisas concretas, que de fato venham para acrescentar e fazer a diferença realmente. A gente está aqui com a expectativa a mil, Rosete, porque a gente sabe que nós precisamos aprender muito. E esse programa ele tem justamente se dedicado a trazer essas informações, porque aqui as pessoas tanto nos assistem pelo YouTube, quanto nos escutam pelo Spotify, como pelas outras redes sociais, e às vezes elas não têm ciência, às vezes não sabem o direito, às vezes não sabem como ir atrás de uma causa. E eu tenho certeza que hoje nós iremos sair daqui ainda mais acrescidos por conta desse direito, né? Algumas pessoas mandaram até umas perguntas aqui para nós, que a gente vai fazer para você essas perguntas, e cada pergunta que vai surgir, a gente
talvez a pessoa que está aqui nos assistindo, eu já peço até para ela curtir, compartilhar, comentar alguma coisa, que a gente pode também estar acrescentando. Mas a primeira pergunta que mandaram aqui para a gente é a seguinte, para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente começar essa nossa conversa. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória como mãe atípica de um filho com síndrome de Down, contar um pouco da sua experiência, como é que ela moldou a sua visão sobre a inclusão e como é que isso transformou os seus esforços profissionais. Fala um pouquinho da tua história antes da gente mergulhar em outros assuntos. Pronto. O Pedro, ele nasceu em 2018. Eu não sabia da condição da síndrome de Down. A notícia me foi dada no momento do parto, antes até de eu vê-lo. Então, foi de uma forma muito cruel, muito sem nenhum preparo. Não teve humanização por parte da médica, né, que o recebeu, assim que o médico, né, tirou da minha barriga. Então, assim, foi um grande susto, porque eu e meu marido, nós não sabíamos, e também a forma que me foi dada, porque ela não saberia como eu poderia reagir. Eu reagi com muito acolhimento, mas eu poderia ter tido ali naquele momento uma rejeição, que também seria natural, dada ao susto, à falta de conhecimento mesmo. Então, tem que haver, eu já começo com essa fala, que o primeiro impacto já foi uma coisa que me deixou em choque, a falta de humanização dentro também da medicina. E aí ele ficou muito tempo internado, eu vou fazer só um breve relato, ele ficou 6 meses internado, além da síndrome de Down, ele tem cardiopatia congênita, a cirurgia dele foi bem complicada, ele teve 15 drenos torácicos, nós tivemos que trazer uma alimentação dos Estados Unidos, porque ele não se nutria, ele não suportava nenhum tipo de alimentação. Então, a nossa luta já começou aí. E isso, dentro do hospital, já me chamou a atenção a questão das outras mães, porque eu tenho um jeito muito assim, aguerrido, muito questionador já dentro do hospital, muito vigilante. E eu percebia que alguns pais tinham um pouco de medo da equipe médica, do hospital, com medo que se questionassem algo, houvesse algum tipo de revelia. Isso já me acendeu uma luz da questão, meu Deus, eu prometo que quando eu sair daqui, meu filho estiver bem, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu percebi ali naquele ambiente das adversidades que todo mundo está igual, né? Eu disse assim, eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu tenho que sair daqui uma mulher diferente. E realmente, de fato, eu saí uma mulher diferente, no sentido de ter reconhecido qual foi o propósito que ele me deu com o nascimento do meu filho, do meu segundo filho, porque eu já tenho uma filha, a Paula, mais velha, 7 anos, que era ali que eu ia ter que mudar a minha advocacia. Eu ia ter que focar em transmitir o meu conhecimento para outras pessoas, que não necessariamente isso me gerasse ganho financeiro, muito pelo contrário, seria para fazer o que você disse, a falta de informação é muito grande, a falta de acolhimento é muito grande, a falta de tudo é muito grande, na verdade. E aí eu fui buscar me fortalecer o meu filho, após 6 meses ele teve alta, como quer, tivemos a pandemia, e nesse processo da pandemia, eu me reencontrei também como mulher, que eu digo que isso é muito importante também, você não se vê só como mãe. Eu cuidei um pouco de mim também, fisicamente, mentalmente. Aí, assim que foi possível voltar às atividades, eu já estava preparada para entrar na luta de frente, no corpo a corpo. Então, a maternidade atípica, para mim, ela veio para me dar um propósito, para me mostrar que eu não era tão pequena como eu pensava, que eu tinha uma voz e que se eu soubesse utilizá-la da forma correta, que eu tinha uma formação acadêmica que hoje é pouco privilegiada, mas se os advogados soubessem a força que nós temos, a nossa prerrogativa ela é muito forte. A justiça, cada um tem um papel. O juiz não é mais importante, o promotor não é mais importante. O processo ele é formado por todos. Nós temos a mesma igualdade, com funções diferentes. E eu percebi tudo isso. E foi assim que eu ressignifiquei a minha voz. A questão da sua fala, né, a princípio do susto, da forma como foi abordada pela equipe médica, isso é uma coisa que a gente tem lutado muito
Tanto que a gente não foi diferente. Quando a gente recebeu a notícia de um forte impacto, e aí eu tive como tomar a frente de conversar. Hoje eu sou um amigo do médico que me deu a notícia, hoje a gente já trabalha com a equipe multidisciplinar, hoje a gente já pede para que o médico não vá direto no assunto, se ele não tiver ali a condição de abordar, ele repassa os nossos telefones para que a gente possa colocar a família junto à comunidade. A gente já tem, junto ao médico, ele não está mais sozinho, a gente já viu que esse avanço dentro do Centro de Referência Rara, já tem uma psicóloga do lado, já tem outros profissionais, e realmente isso faz toda a diferença, porque é um abalo você chegar e receber uma notícia. Não que você não vá se adaptar à realidade, você vai, porque a gente consegue chegar nesse aspecto. Mas é claro que a forma como é transmitida, isso precisa realmente trazer uma conquista. E que bom que a partir desse momento você conseguiu despertar aquilo que você já tinha, né? Você já era, a gente percebe claramente aqui pela sua fisionomia, pela forma como você aborda e fala, o quanto forte você é, o quão valente você é, o quão tem um domínio daquilo que está se expressando. E isso é muito bom. Uma das coisas também que me chamou a atenção, uma das coisas que a gente também pede às mãezinhas. Às vezes a gente para cuidar do paciente, do filho, do diagnóstico, passa a cuidar da doença e esquece de cuidar de si. E, infelizmente, muitos dos cuidadores têm ido antes daquele que está sendo cuidado, justamente porque abandonam a sua própria vida. As mulheres não querem mais ali ter aquele momento de trazer o lazer, de trazer ali aquele cuidado com a vaidade ou com as questões que ela precisa sentir bem. E é muito importante, é muito bacana a senhora ter trazido isso aqui, porque as mãezinhas, quem está aqui nos assistindo, precisa entender isso, que para cuidar, antes tem que ser cuidado. Você precisa se cuidar para cuidar. Muito importante isso mesmo. Bacana essa sua fala. E a segunda pergunta, ela já traz aqui justamente também a questão do seu ponto como profissional, né? A pergunta diz o seguinte: como advogada e assessora parlamentar, quais os desafios a senhora tem enfrentado ou encontrou na luta pelo direito das pessoas com deficiências, especialmente no que diz respeito ao acesso aos serviços e às oportunidades? Pronto, perfeito. Eu estou há 2 anos, né, como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa aqui do Ceará, assessora da deputada Marta Gonçalves, que é uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Foi isso que nos aproximou, até antes da vitória dela. E o que eu percebi, assim que a gente chegou na Assembleia, era a falta total de conhecimento, confesso a você. Porque é uma coisa muito vendável, entre aspas, politicamente, a defesa das pessoas com deficiência, mas dificilmente você vai encontrar um político que realmente conheça, né? Então, o primeiro desafio foi esse. E a gente já chegou, né, como gabinete, quebrando os paradigmas. Em 2023, houve uma sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down na Assembleia. Foi a primeira vez em toda a existência da Alesse que o mestre de cerimônia foi uma pessoa com síndrome de Down, foi o Levi Pimenta. Foi uma sessão solene, assim, histórica. Valdones tocou junto com uma pessoa com síndrome de Down. Então, assim, a gente já tentou trazer a deficiência para dentro da casa. Ela tem um assessor parlamentar com síndrome de Down, o primeiro da casa é do gabinete dela, não é a primeira pessoa com deficiência, é a primeira pessoa com síndrome de Down. E aí, depois disso, hoje já tem outras pessoas com Down contratadas pela Alesse. Então, assim, outra coisa também que nós trouxemos foi a questão da autodescrição. Você acredita que não era feita até o ano de 2023? E aí foi uma coisa que eu, conversando com ela, falei, a senhora tem que fazer. E eles perceberam que ela fazia e aderiram à casa. Agora, em todos os eventos da casa, se você observar, pode procurar vídeos mais antigos, não havia também essa preocupação com as pessoas cegas que estavam ou presentes ou acompanhando pela televisão. Então, assim, eu considero grandes avanços, de verdade. Eram coisas que não eram feitas, que passaram a ser feitas. E aí você assiste hoje essa questão, essa grande discussão com relação ao PPC, né? Aí você vê parlamentares usando termos completamente equivocados, capacitistas. Então, a minha grande luta é fazer as pessoas compreenderem a necessidade de não só de inclusão, mas de acessibilidade também, que não é frescura.
Você imagina você estar num ambiente e você não saber quem está ali falando. Ah, mas ele é cego, ele não enxerga, mas pode ter uma autodescrição e ele vai conseguir imaginar e entender que ali é um homem, que é um idoso ou que é uma criança. É muito importante tudo isso. Imagine, se coloque no papel inverso. Claro que a gente nunca vai conseguir sentir a dor do outro. Empatia, eu digo muito, não é se colocar no lugar do outro, é sentir, respeitar a dor do outro, porque você nunca vai estar no lugar. Esse lugar da pessoa com deficiência, ela é intransferível. Eu posso fazer tudo pelo meu filho, mas eu jamais vou poder sentir o que ele sente. O preconceito vai doer em mim, mas eu jamais vou sentir como chega nele, entende? É isso o trabalho da gente, é fazer que as pessoas compreendam que isso é importante, que a empatia não é tentar se colocar no lugar do outro, porque isso a gente nunca vai conseguir. É fazer com que elas entendam que falar deficiente machuca, que o certo é a pessoa com deficiência, que isso não é frescura. E quem decidiu isso foram as próprias pessoas com deficiência. Então, quem sou eu para dizer que isso é frescura se eu não estou naquele lugar? Eu estava vendo aqui que, recentemente, a senhora fez um artigo, né, sobre a questão das matrículas nas escolas, justamente sobre essas recusas, sobre essas dificuldades, né? Eu, por conta da debilidade e do diagnóstico, tanto da minha esposa, né, que ela tem uma doença rara, mas também está enfrentando o diagnóstico do câncer, a gente morava em Fortaleza e hoje a gente mora na região de Serra, aqui no Guaramiranga. Eu tenho um filho com distrofia muscular do Duchenne, e ela também, e ainda tem essas questões. Só que em Fortaleza a gente sofria muito com essa questão das escolas, né? Inclusive, eu morava num bairro e meu filho, para conseguir uma escola acessível, uma escola que desse para encaixar ele de uma forma que ele se sentisse bem, eu tive que matricular numa escola bem distante da minha casa. Então, a gente tinha todo um tempo, a gente tinha que enfrentar o trânsito, tinha toda uma questão justamente por conta disso. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui no interior, eu encontrei uma escola altamente acessível. Uma escola que, na escola particular que eu pagava, não tinha um psicopedagogo. E aqui na escola pública que a gente matriculou, tem 6 psicopedagogos, tem uma assistência especializada, tem todo um cuidado diferenciado, tem toda a acessibilidade. Coisas que talvez para quem não tem um diagnóstico nem perceba, mas para nós faz toda a diferença. Então, eu queria aproveitar justamente esse artigo que a senhora fez para saber o que foi que motivou a senhora a escrever sobre esse tema e quais foram as principais soluções ou reflexões que a senhora apresentou nesse texto. Pronto, o gatilho para que eu escrevesse esse artigo, e aqui já agradeço o Diário do Nordeste, que foi o jornal que publicou, foi uma situação que ocorreu com uma pessoa que me procurou, me ligou desesperada. O filho já estuda nessa escola particular há muitos anos, é uma escola grande aqui em Fortaleza, conhecida, e se diz inclusiva, então eu levei um susto, e estavam condicionando a matrícula do aluno com deficiência a uma reunião prévia com a direção. E isso configura o crime de discriminação. Você não pode impor nada de diferente ao aluno com deficiência que você não exige para os demais. Então, isso me motivou, porque o que aconteceu nesse caso? O diretor saiu levado por uma viatura, porque se recusaram realmente a fazer a matrícula do aluno, o pai não se retirou da escola até a viatura chegar, eles foram até a delegacia de plantão, foi feito um BO, e esse caso ele está sendo investigado como um crime de discriminação, que pouca gente conhece. A escola também pode sofrer sanções administrativas e cíveis, mas esse caso ele ainda está ocorrendo, e me doeu demais. Por quê? Porque o pai é um advogado, e mesmo assim ele tinha dúvidas de como agir, por isso que ele me ligou. E aí você imagina, o pai é advogado e teve essa quantidade de dúvidas. Imagine um cidadão comum, simples, de um bairro simples, que não conhece nenhum dos direitos, que tem medo, às vezes, até de falar. Então, eu resolvi publicizar, explicar o que acarreta, a quem procurar, para ser uma forma de orientação para essas pessoas que não têm acesso a um advogado, a um amigo que possa dar esse apoio, que possa chegar lá com o artigo e dizer, ó, isso aqui está errado, ó, ela está falando aqui que isso acontece demais no dia a dia, né? As pessoas imprimem e vão lá como se o que você falou ali desse a elas mais coragem, sabe? Eu escuto muito isso.
Então, foi incentivada por isso, para ajudar e por também estarmos no período de matrícula escolar, que foi um momento muito oportuno para falar sobre o tema, para ajudar essas pessoas. E eu te confesso, Lindenberg, eu sofri muitas perseguições por causa desse artigo. Eu recebi muitas mensagens criticando por que é que eu tinha feito isso se não tinha acontecido com o meu filho. É isso que eu falo, não é pelo Pedro, você tem que agir por todos. Se eu faço pela Maria, o Pedro vai ser beneficiado, porque você está abrindo caminho, você está tentando mudar um sistema. Não adianta eu mudar só para ele. Que mundo que ele vai viver? Ele vai viver numa bolha. E eu não quero que meu filho viva numa bolha. Eu quero que meus filhos cresçam numa sociedade de fato inclusiva. Então, para eu fazer isso, eu tenho que falar sempre em nome da coletividade, mesmo que eu sofra retaliações. Então, isso Realmente foi é o que me muito difícil. motivou. Realmente a gente vê que aquilo que está na teoria, aquilo que é apresentado em programas, aquilo que é apresentado em projetos e a propaganda que se faz é muito diferente da realidade, né? A gente quando vai e sim, não só isso, a questão porque hoje nós temos muitas deficiências que não são visíveis aparentemente. E aí é por isso que hoje a gente tem que usar um cordão, é por isso que hoje a gente tem que fazer toda uma encenação para que as pessoas olhem para nós e tenham o direito adquirido. E realmente, eu tiro pelo meu filho, né? O meu filho ele tem dificuldade de locomoção e a doença dele é uma doença severa, progressiva, que assim, ele já era para estar na cadeira de roda, mas graças a Deus, por um tratamento diferenciado que a gente faz com ele, um tratamento familiar, tem ajudado muito. Só que, por exemplo, né, a gente deu para ele um dispositivo, que ele não estava aceitando a cadeira de rodas, mas a gente deu um dispositivo que a gente chama de scooter, que é como se fosse uma motinha que usa muito em shopping, esses idosos. Para ele aceitar de uma forma mais lúdica, para ele não deixar de caminho, para ele não fazer grandes percursos. Mas enquanto ele estava brincando, ele chamava a atenção da criançada. Todas as crianças queriam ter uma igual. Só que a gente ouviu de um pai dizendo assim, não, isso aí é para quem é aleijado, né? A gente ouviu esse termo. E ali a gente tentou, embora a gente corrija, embora a gente dê ali uma noção, uma explicação, mas fica, como você disse, a gente pode imaginar o que ele está sentindo, mas não sente o que ele está sentindo. A partir daquele momento, ele já não quis mais andar naquela por mais que fosse algo muito bom, algo bem bacana, mas quando a gente disse, cara, aquele homem falou, ele disse, não, pai, as pessoas olham para mim diferente, aí eu disse, não, mas olham diferente para ti porque eles querem ter o que você tem. Eu disse, não, pai, o olhar é outro. Então, a visão é outra. Então, a gente percebe que muitas coisas a pessoa com deficiência deixa de fazer, deixa de viver, deixa de realizar, justamente porque esse olhar inclusive ele não existe, né? Sempre tem que brigar para ele ter direito a alguma coisa, tem que estar sempre brigando, tem que estar sempre expondo, tem que estar sempre e isso é muito complicado. Então aproveitando, né, essa questão do artigo, quais as medidas que você acredita que podem ser tomadas para garantir uma educação mais inclusiva e acessível, né? A gente está falando de escola, a gente fala de outro ambiente, mas o que você acredita que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Olha, eu vou falar, se acontecer com você que está nos assistindo, primeira coisa, tente ao máximo juntar provas. Filmar, gravar, salvar conversas de WhatsApp, procure o Ministério Público do Estado do Ceará, vale a pena, vá na delegacia especializada, nós temos uma delegacia especializada de defesa da pessoa com deficiência, que também é outra informação que eu achei que era mais conhecida, mas não é. Nós temos uma delegacia especializada. Infelizmente, ela não tem plantão. Se acontecer fora do horário, vá na delegacia de plantão, mas depois procure a especializada. Então, assim, esses acontecimentos, eles têm que ser publicizados. Porque enquanto não aparecer na mídia, as pessoas acham que não acontece. É como você falou, o que aparece na televisão, quando você vai em palestras, a lei ela é muito bonita, mas ela não é cumprida. E falta também muito desconhecimento, as pessoas ficam muito receosas de enfrentar, então já tiram logo os filhos das escolas. Então, nós temos que incentivar que esses casos sejam denunciados,
procurar a delegacia especializada, procurar o Ministério Público, porque até para o MP agir, ele precisa ter os dados. Se não chegar até ele não vai saber que os fatos estão acontecendo, né? Existem várias reuniões com as escolas. Eu já participei de uma, e o discurso é muito bonito. Os diretores, não, nossa escola é inclusiva, nós temos sala de AEE, quando, na verdade, a gente sabe que não existe nada disso, né? Existe um faz de conta na maioria das escolas. E o que acontece muito no caso, principalmente dessa pessoa que me procurou, é que as pessoas com deficiência, elas crescem. Então, quanto mais velhas elas vão ficando, a escola ela tem mais dificuldade de fazer as adaptações necessárias, não quer ter um investimento, né? Então, acaba colocando empecilhos para ver se os pais realmente tiram a criança daquele ambiente. E o que está errado, né? Então, assim, é uma situação muito grave, mas eu acho que, de fato, ela só vai mudar quando houver punições severas e que os casos venham à tona, que os casos realmente eles apareçam, que as pessoas tenham coragem de falar e de denunciar o que, de fato, acontece. Mas agora, me tira uma dúvida, porque a gente luta, a gente parte para cima, mas, como eu te disse, às vezes a gente para de lutar por um pedido da pessoa com deficiência, né? Porque ela não quer mais se expor tanto, porque ela não quer mais enfrentar tantas dificuldades, é muito vexatório, né? São coisas que a gente sabe que o próprio poder público não está preparado para isso. A gente vai atrás e já sofre a discriminação no próprio ato de reclamar, né? No próprio ato de se manifestar. A gente, tanto que eu também trabalho, eu sou também funcionário público e trabalho dentro de um processo, sou militar, e eu me deparei, aqui na Serra eu trabalho com palestras e prevenção. E eu peguei um caso de uma jovem, que eu sei que não é uma pessoa de deficiência, mas uma jovem que tinha sido abusada sexualmente. E quando ela chegou na delegacia para falar, o pai foi expor tudo que tinha acontecido com detalhes. Nessa hora, como eu já trabalho com essa área de pessoa com deficiência, eu já tenho essa questão da acessibilidade, eu disse, não, paizinho, você não precisa falar e nem expor isso aqui, não. Fui na Polícia Civil, chamei uma policial feminina e disse, olha, essa jovem sofreu esse tipo de agressão, o pai já está expondo ela de novo, ela já vai ser exposta de novo, e eu queria que uma de vocês fosse até ela e trouxesse ela para um ambiente mais reservado, para ouvi-la, aquela coisa toda. Mas porque eu já sinto isso na pele e doeu no meu coração e ver aquela cena e fui buscar uma forma. Mas ninguém teve a iniciativa de fazer isso. Se eu não tivesse no ambiente, nem as próprias mulheres que estavam vendo aquela mulher, aquela jovem que tinha sido violentada, não passavam por isso. E isso acontece muito com a pessoa com deficiência. Chega a um ponto que essa briga, vamos dizer assim, é como se não valesse apenas para eles. E às vezes dói no nosso coração como cuidador, porque a gente escuta assim, não, pai, não briga não. Não, pai, vamos esperar. Não, vamos fazer, vamos embora, vamos não sei o quê. Então, assim, como fazer, né, para contornar essa situação? Eu vejo, assim, que a vontade da pessoa sempre tem que ser respeitada. Aí você pode até tirar a criança, o jovem da escola, você pode até sair do ambiente. Mas o que eu aconselho? Que no momento posterior você volte ao lugar, que converse, que não deixe assim passar, entendeu? A situação. Que a situação ela seja conversada. Não na frente da pessoa que sofreu, né, o capacitismo, o preconceito. Mas, se possível, o pai, a mãe ou o cuidador vá e realmente registre, fale que teve consciência do que aconteceu ali. Isso é muito importante. Já trazendo também a questão da publicidade, daquilo que você tem contribuído de uma forma maravilhosa, em relação ao seu livro, né? Comentários à Lei Berenice Piana. O que motivou a escrever sobre a lei e qual é a mensagem que você espera que ele transmita aos leitores, aos profissionais da área? Essa decisão partiu, nós somos 3 advogadas, né? Eu, Fabiana e Cristina, nós somos as 3 organizadoras. A ideia surgiu da necessidade de uma obra que tivesse informações multidisciplinares, que abordasse a lei, mas que nós convidamos 24 autores também, né? Tem médico, tem fonoaudióloga, tem policial militar, tem um juiz federal, tem terapeuta ocupacional.
Então, assim, para trazer a questão do autismo de forma multidisciplinar, que no mesmo livro aquela família ela tivesse acesso a informações corretas, não achismo, porque é muito preocupante o volume de informação que você encontra na internet, em grupos de WhatsApp, que não são corretas. Então, acaba gerando aflição. É o que você falou, o acesso à informação correta é muito difícil. Primeiro, porque curso de especialização é caro. A maioria dos pais não tem nem formação superior. Então, a gente tem que partir do princípio que aquela pessoa ela não tem acesso a nada. É explicar realmente ponto por ponto. Então, foi essa a intenção, trazer informações claras, informações precisas. E o que muito nos orgulhou é que o prefácio é feito pela própria Berenice Pianda, né? Que é a pessoa que leva o nome da lei, que é uma mãe de uma pessoa autista, um jovem já adulto. Ela fez o prefácio, isso muito nos orgulha. Ontem nós fomos deixar o livro na Biblioteca Estadual do Ceará, alguns volumes, exatamente para torná-lo acessível a todos, não necessariamente para quem tem a condição de comprar. A gente tem feito essa doação desses livros para algumas entidades, que essa é a intenção, é difundir a informação de forma consciente e correta, e também para mostrar que a luta pela inclusão ela se faz com a união. São duas mães de pessoas autistas com uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down, para mostrar que a luta é uma só, que não existe segregação dentro dessa luta, que é tão bonita. Então, esse livro ele vem para também selar essa união e mostrar que todos são pessoas com deficiência, não existem duas categorias, pessoas com deficiência e autistas. Os autistas, eles estão dentro do grupo das pessoas com deficiência. E durante a elaboração do livro, houve algum tema ou desafio específico que você gostaria de destacar aqui? Algo que tenha sido particularmente significativo para você? A interação com os autores, a escolha, as dificuldades também, às vezes, de aceitar, de conseguir conciliar a questão do tempo para a gente conseguir reunir todos esses artigos. A impressão do livro também, que você sabe que escrever no Brasil é muito caro e foi custeado por nós três também. Então, foi uma luta. Nós enfrentamos vários desafios, desde a escrita, desde conseguir que as pessoas aceitassem participar, né, que são autores renomados, desde conseguir também que ele fosse impresso, né, o custo. Realmente são muitos desafios, né, dentro desse nosso papel de inclusão, todo o tempo se movimentando, todo o tempo correndo atrás. Mas que bom saber que tem pessoas como você que botam o barco para andar aí, e as coisas continuam funcionando e, graças a Deus, tem chegado. Aqui também na Serra, na cidade de Mulungu, na Serra de Guaramiranga, a gente tem apoiado uma associação com autismo, de pessoas com autistas aqui do Maciço Baturité, e a gente também tem dado força e algumas condições, né? A gente, às vezes, traz um médico para atender, diagnosticar as crianças, às vezes a gente traz uma psicóloga para atender as mãezinhas, e assim a gente vai trabalhando dentro dessa questão da inclusão. Agora, apesar dos avanços, muitos desafios ainda permanecem. Aí a pergunta que a gente tem para fazer: quais as áreas da inclusão social você acredita que precisa de uma maior atenção e o que pode ser feito para mudar esse cenário? Olha, educação, que a gente já falou, né? Mas, assim, vamos falar da questão do trabalho apoiado, mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, porque quando você vê as vagas de emprego, são sempre vagas subempregos, por assim dizer, né? A gente nunca vê um cargo de direção, a ascensão profissional é muito difícil. Tem um caso de um rapaz que trabalha numa farmácia já há muitos anos, e ele não consegue progredir, mesmo tendo todas as qualificações, sendo cordial, pontual, fazendo o serviço dele de estoquista perfeito, ele não consegue progredir. Então, isso também é um paradigma que a gente tem que lutar para derrubar. E fazer com que as pessoas entendam que tudo que as pessoas com deficiência precisam são de oportunidades. Você tem que deixar um pouco aqueles conceitos antigos, os estereótipos que estão tão enraizados na gente, eu me coloco também nesse lugar, porque eu também tive que fazer uma desconstrução do meu próprio capacitismo interno, porque você também
quando você tem um filho com deficiência, você já pensa que ele não vai conseguir fazer uma porção de coisas, e aí você vai fazendo esse trabalho para você fazer essa desconstrução e saber que sim, vai ser possível com apoio, claro, dentro das limitações, né? Que é o que eu falo muito, não é tratar igual, nós temos que trabalhar a equidade, né? Das oportunidades para aquela pessoa, ela tenha as mesmas chances das pessoas sem as limitações. Então, eu falo muito, não é igualdade, gente, é equidade. Então, eu vejo que a questão do trabalho apoiado, a moradia assistida, foi feita uma tentativa de uma lei aqui no Ceará, da questão do trabalho apoiado, mas, infelizmente, ela não passou, essa lei ela foi arquivada, esse projeto ele não passou. Então, nós precisamos exigir mais coisas concretas. Existem muitas leis, até foi sancionado agora o Estatuto da Pessoa com Síndrome de Down. Mas se você ler esse estatuto, eu não estou desmerecendo, mas assim, ele não tem nada de concreto. Concreto que eu digo assim, vai mudar, não. Ele tem alguns artigos repetidos da LBI, ele traz a questão da visibilidade, que é importante, né, eu reconheço, mas assim, não tem um avanço concreto, que é a questão do trabalho apoiado, incentivos diferenciados para o microempreendedor, cursos profissionalizantes. É disso que eu estou falando, porque as pessoas com deficiência, elas estão envelhecendo, e a gente fala muito de criança, 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 e nós temos adultos, e esses adultos, imagine, há 40, 30 anos atrás, eles não tiveram a mesma chance que o meu filho está tendo hoje, que as crianças de 5, 6 anos estão tendo hoje, que é estudar numa escola regular, que é o mundo mais globalizado, com internet, com pais mais antenados. Isso faz toda a diferença. Então, a gente tem toda-se para trás para tentar recuperar. Então, eu foco muito na questão do trabalho, da moradia, da educação também. Vamos trazer um pouquinho também para esse seu outro lado profissional, que é a questão da assessoria parlamentar, né? Como assessora parlamentar, você tem buscado implementar políticas públicas mais inclusivas. A senhora pode compartilhar com a gente algum projeto ou ação recente que a senhora esteja envolvida? Sim, eu sou assessora da deputada Marta, então ela é uma pessoa que me escuta com muito respeito, com muita atenção. Eu acredito que você trabalhar com parlamentar que escuta a assessoria, né, que procura uma assessoria que realmente conhece sobre o tema. Recentemente, ela está em tramitação 2 projetos de indicação, que é o Vale TEA e o Vale T21, que seriam uma ajuda financeira para pais de pessoas com filhos com síndrome de Down e autismo, certo? Mas é um projeto de indicação. O que é isso? O governador, ele faz se ele quiser, assim, vou falar de uma forma bem resumida, numa linguagem simples. Por quê? Porque ele é um projeto que gera custo. Todo projeto que gera custo, infelizmente, não pode ser um projeto de lei de iniciativa do deputado. Então, isso é outra coisa também que eu tenho trabalhado muito, é tentar falar nos grupos de WhatsApp qual é a verdadeira função do deputado. Ele dá entrada nos projetos, ele protocola projetos, mas nós dependemos do presidente da casa para colocar em pauta para votação, nós dependemos do governador, que é o executivo, que é quem tem o dinheiro para executá-lo. Então, a pressão popular, nós, o povo, é que fazemos a diferença. Nós é que realmente temos o verdadeiro poder. Porque o deputado, ele luta, ele faz, ele busca, mas nós precisamos ter essa articulação também. E é isso que a gente busca lá. Recentemente, ela protocolou o Estatuto da Pessoa com Doenças Raras e Crônicas aqui no Ceará, também está em tramitação. A Kelly Nascimento, não sei se você conhece, ela teve em agosto aqui no Ceará para apresentar um filme Atrás dos Meus Olhos, tratando de uma doença rara ocular. Então, a deputada, nós temos procurado conhecer realmente também a questão das doenças raras, estudar realmente, compreender realmente as necessidades, buscar sempre ajudar, buscar ser escuta, que eu acho que é muito importante, escutar a comunidade, não só lançar propostas vazias, mas realmente tentar receber as pessoas que realmente vivenciam a causa, né? Então, os projetos dela são inúmeros, né, que eu assessoro, tem muitos projetos voltados à causa da pessoa com deficiência, ela conseguiu incluir o símbolo da síndrome de Down no atendimento prioritário. Aí você pode perguntar assim, até escrever esse artigo no jornal O Povo também, porque muito questionaram, mas por que mais um símbolo, né? Se já tem o símbolo PCD lá e o Down é pessoa com deficiência.
Gente, mas é incrível, vocês não acreditam, tanto de denúncia que a gente recebe, que as pessoas acham que o Down não é enquadrado como atendimento prioritário. Ah, mas Rosete, por quê? Porque o símbolo da pessoa com deficiência é uma pessoa, um cadeirante. E aí, logo ali ao lado, tem o símbolo de quem? Do autismo. Então, assim, não, ou é a pessoa com deficiência física, ou é autista. Você entendeu a importância? É uma questão realmente de trazer a visibilidade. Então, nós temos muito trabalho na reeducação. E eu acho que quem vai mudar, assim, eu sou muito um pouco desconfiada com as campanhas em escolas. Campanhas que eu digo pontuais, em datas. Por quê? Porque não adianta a escola fazer aquilo uma horinha, uma vez por ano, se a criança chegar em casa e a família dela não entender o conceito de inclusão. Então, assim, a reeducação nós temos que fazer com os adultos. Eu bato muito nisso também, é outro artigo que eu escrevi, que o meu foco são os adultos, porque nós é que somos os formadores das crianças. Então, eu fazendo uma coisa, a minha fala pode ser uma, e meu ato ser outro, a minha filha vai imitar o meu ato, jamais a minha fala. É verdade. A gente, assim, como adulto e como uma pessoa que cuida, às vezes a gente se sente um pouco usado, né? Um pouco usado por quê? Porque às vezes a gente percebe que é só para mostrar que está sendo feito algo. E aí, assim, eu sei que tem essa questão dos dias, e para nós é importante um mês de conscientização, o dia, porque naquele momento existe uma política pública que vai enfatizar essa divulgação. Mas a gente sabe que tem que ser todos os dias, todo ano, todo tempo, porque a luta, o cuidado nunca é baseado no mês, é sempre o dia a dia, aquela questão toda. Mas a gente, às vezes, se sente usado porque as medidas públicas, os órgãos públicos, eles querem mostrar que estão fazendo, e a gente sabe que usam aquela imagem, usam essas questões para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas, na verdade, é só uma maquiagem, né? Sim. E aí eu queria fazer, assim, a pergunta, o que fazer para transformar essa maquiagem em realidade concreta? Porque eu não sei se eu estou sendo claro, né? Tá sim, está sendo claro. Porque tanto isso, eu já escutei tanto de parlamentares, tanto de pessoas do órgão público, a gente percebe que eles fazem muita coisa para mostrar que está fazendo, mas quando a câmera desliga ou quando encerra o evento, volta a ser até pior do que era antes. Posso te ser sincera? Nós temos algumas personalidades que são pais de pessoas com deficiência, né? Eu acho que essas pessoas que têm um poder de voz, de alcance maior, eu sei que é diferente o tratamento em relação aos filhos, porque né, as pessoas não querem desagradar, mas eu acho que tem que ter mais movimentos. Em que sentido? Eles têm que estar em todos os lugares. Eu não posso deixar de levar o meu filho para um determinado lugar preocupada se ele vai sofrer algum tipo de preconceito, você entende? Eu acho que eu também não posso deixar passar uma situação que aconteceu. Como eu falei, eu volto lá e falo. Dentro do nosso grupo de amigos, aconteceu alguma situação, você vai lá e tenta corrigir de forma muito delicada, mas tentando modificar também a forma de pensar daquelas pessoas que estão ali próximas a você. Porque se todo mundo fizesse isso, não se calasse, não ficasse preocupado em ser chato, que as pessoas vão achar que é frescura, aos poucos a gente vai conseguindo fazer que as pessoas entendam que é importante esse olhar diferenciado. Tem um filme que eu assisti recente, é um filme antigo, mas realmente eu assisti recente, que é aquele filme Extraordinário. Quando você falou do seu filho, da escuta, o menino, ele fala exatamente isso. Ele diz que eles nunca vão parar de olhar para ele diferente, porque eles sabem que ele tem uma condição diferente, e que isso dói. E aí, o que fazer, né? O que fazer? A única forma que eu vejo é você não se acanhar na luta, é tentar buscar os meios de comunicação, como eu tento fazer, escrever artigos quando eu vejo um tema polêmico, ter coragem de ir lá e fazer, escrever, fazer o tipo de denúncia, que eu participei de um simpósio na quarta-feira, que eu denunciei o descaso da instituição do exame de ordem. Você sabia que aqui no Ceará nós temos o primeiro bacharel em Direito do Brasil com síndrome de Down? Primeira pessoa que conseguiu se formar no curso de Direito mora aqui no Ceará, em Sobral, e ele prestou o exame de ordem. E a instituição negou todos os apoios que ele pediu.
um direito que está na LBI. E aí, eu falei. Aí, sabe o que aconteceu no final do evento? Que eu falei sobre o caso, eu falei do meu órgão de classe, que era uma nota de repúdio pública. 2 colegas meus estavam chateadíssimos comigo, me condenaram. Como você faz isso? Eu digo, como eu faço isso? A minha luta, eu não estou pensando no meu filho, vocês estão pensando em interesses pessoais, eu penso em interesses coletivos. Vou falar sim. E fiz isso publicamente, dentro lá da faculdade, da universidade, que eu estava com lugar de fala. O lugar de fala era meu. E eu tenho que falar. O menino não teve, ele só teve uma sala separada. Então, é preciso que as pessoas falem mais. É preciso que as pessoas tenham mais coragem. E é preciso que as pessoas pensem menos em si mesmas, pensem mais no coletivo. Essa nossa conversa é tão boa, foi tão gostosa que o tempo passou e a gente nem percebeu. Passou, né? Ocorreu. E a gente sabe que realmente foi maravilhoso poder ouvi-la, participar desse momento, aprender um pouco mais. Só que eu queria deixar, não a última pergunta, mas eu queria pedir o que a senhora acha que ainda talvez a gente não tocou, que é necessário falar. Eu queria deixar para a senhora uma fala da qual a senhora vê a importância de ser destacado aqui, que a gente não tinha tocado, que a senhora queira trazer para todos nós que tanto assistem pelo YouTube quanto nos escuta pelo Spotify. Posso deixar uma reflexão para nós todos, inclusive para mim mesma. Com certeza. Saber se o seu discurso reflete os seus atos. É verdade. Pesado, né? Muito. Olha, a gente só tem a agradecer. Só tem a agradecer, porque realmente tudo que a senhora trouxe aqui para nós contribuiu não só dentro do aspecto profissional, mas dentro de um olhar bem delicado, um olhar compreensivo, um olhar dedicado. E a gente sabe que estar envolvido com isso e participar, realmente tem muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo que vão se encontrar, que vão se perceber, que vão se despertar para uma causa. Talvez alguém está dizendo agora assim, não, peraí, eu passei muito tempo calado, eu tive que ouvir muita coisa, meu menino, minha criança, o meu jovem, o meu adulto, passou por uma situação, ou até mesmo uma pessoa com deficiência que está aqui nos assistindo, e diz, espera aí, eu tenho um direito, eu preciso lutar, eu preciso ser visto, eu preciso ser destacado. Sim. Realmente a gente tem muito a agradecer. Quero agradecer mesmo a honra de tê-la aqui conosco. As suas contribuições realmente foram extremamente valiosas para todos nós que estamos envolvidos nessa luta, né? Eu queria deixar também com a senhora as considerações finais, os agradecimentos. Quero agradecer o espaço, foi uma conversa fundamental. Quero parabenizá-lo também por esse espaço. Esse programa, eu acredito que traz uma contribuição imensa para toda a comunidade e queria que essas mensagens chegassem a pessoas que não convivem, nem são pessoas com deficiência, sabe? Que eu acho que tem que ser o nosso público maior, que as nossas mensagens cheguem à população em geral. Esse é o meu grande sonho, de verdade, é que a nossa voz seja ouvida também por pessoas que não são pais, não são mães, não têm irmãos, não convivem e não são pessoas com deficiência. Que bom. Nós chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. A conversa que nós tivemos aqui, você viu o quanto foi maravilhoso conversar com a doutora Rossetti. Essa conversa foi extremamente enriquecedora e trouxe à tona a importância da conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência e os esforços que temos que fazer para promover a inclusão social. Eu quero pedir a você que compartilhe esse conteúdo com aqueles que possam se beneficiar e também nos ajude a aumentar a conscientização sobre esse tema tão importante. Deixar aqui também o nosso agradecimento, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam, aqueles que fazem esse programa acontecer, que é o Nylan, a Takeda, a PTC Terapêutica, a Ultragenix e a FEDAM. Obrigado por nos apoiar nessa missão, obrigado por trazer a conscientização e que você possa nos ajudar também. Quero desejar a você um final de ano maravilhoso, que você possa crescer cada vez mais e mais, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras. Beijão no coração e até mais. Tchau, tchau.